Fala galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Atenção a essa notícia. Felipe Luiz está demitido pela torcida do Flamengo. Acabou o amor, acabou a paciência. E aí vai a pergunta: para você, quem deve ser o novo técnico do Flamengo? Leonardo Jardim? É o mais cotado. Inclusive, matéria do Coluna do Fla agora dizendo da perda do prestígio do Felipe Luiz na Gávea, né, dentre os apoiadores do presidente BAP, e que o Flamengo já teria, inclusive, segundo o Coluna do Fla, feito contato com o Leonardo Jardim para poder substituir o técnico Felipe Luiz. Leonardo Jardim, vale ressaltar que entrou num período de descanso e disse que só voltaria a trabalhar no mês de março. O mês de março começa amanhã. Enfim, é uma boa Leonardo Jardim? Ou vale a pena esperar um pouquinho mais e trazer o Jorge Jesus, que está arrebentando na Arábia mais uma vez? Ele muda de time e o time que ele muda vira campeão. Pelo menos liderando o campeonato árabe nesse momento, o campeonato saudita. Eu queria pedir a vocês para que deixem o like, vocês vão ver qual foi o ponto-chave para a torcida do Flamengo entender que o Felipe Luiz tem que ser demitido e que acabou de vez o período dele no comando técnico do Flamengo. Inclusive, pensamento também de boa parte da diretoria. O presidente BAP irritadíssimo com essa situação que eu vou mostrar para vocês aqui. Mete o dedo no like, coloca aí para você quem tem que ser o novo técnico do Flamengo. E não pode ser só o Felipe Luiz, não, hein? É fora Boto. Eu queria que a galera se mobilizasse de um modo tremendo. Esse cara é o pior que nós já tivemos. É o grande câncer do Flamengo, chama-se José Boto. Então, todo mundo colocando nos comentários, fora Boto, fora Boto, fora Boto. Vamos engajar o vídeo, porque nós vamos falar aqui meia dúzia de verdades sobre esse cidadão português que veio para cá e está fazendo um monte de lambança, atrapalhando todo um processo e praticamente ganhando dinheiro sem trabalhar, cara. Uma vergonha o que esse cara faz no Flamengo. O drone vai subir enquanto você mete o dedo no like e senta o dedo, fora Boto. Já colocou aí nos comentários, fora Boto? Ou você discorda, acha que o diretor de futebol do Flamengo faz um grande trabalho? Depois de toda a lambança que fez durante todo o ano passado, e se não fosse o grupo de jogadores muito bom que o Flamengo tem, por sinal, né, o Flamengo não teria ganho os títulos que conquistou. Zé Boto, lembrando aqui, diversas trapalhadas, contratações do Juninho, contratação esse ano do Royal, contratações totalmente sem sentido, contratação de Samuel Lino por um valor de mais de 30 milhões de euros. E ele só contrata pagando alto. Aí você pega... Por que o scout do Fluminense funciona? O Fluminense perde o Arias, consegue trazer um outro jogador para substituir a altura, praticamente de graça. O Botafogo toda hora contrata jogador da América do Sul. O Flamengo, tapa os olhos para a América do Sul e tem um dirigente que chegou prometendo mundos e fundos, dizendo que o Flamengo contrataria pelo scout e tal, e não fez nada. É uma negação o trabalho do Zé Boto. E ele tem que sair. Não pode ser só o Felipe Luiz. Não pode ser o José Boto a contratar um novo técnico. Não pode ser ele o responsável por novas contratações. Muito do insucesso do trabalho do Felipe Luiz tem a ver com esse cidadão que gasta errado, gasta muito do dinheiro que o Flamengo tem, dos recursos financeiros que o clube tem, e disponibiliza para ele, e não consegue encontrar um centroavante, um jogador que tenha mobilidade, que pudesse se encaixar no modelo de jogo do treinador.
treinador vai e fica escalando um monte de improvisações. Que nós vimos claramente, o Pedro tá sem condições de jogo. Tá desanimado, tá desmotivado no Flamengo, tá doido para sair. Essa que é a verdade. Então, doido para sair pela irresponsabilidade exatamente do senhor José Boto, que no momento que o Pedro vinha lá jogando, ora no banco e tal, ele deu declarações absurdas, jamais vistas, de um dirigente de futebol, diminuindo um patrimônio do clube, um ativo do clube, talvez o jogador mais caro que o Flamengo tinha naquele momento. Porque o Arrascaeta já tem uma certa idade, mas em termos de valorização, de investimento, se alguém viesse investir, o jogador mais caro era o Pedro. E ele foi, jogou o cara na lama, no limbo, com declarações esculachando, fazendo fofoquinha para dirigente. O trabalho dele é muito ruim. Ele não consegue contratar. Tudo começou lá atrás, em janeiro do ano passado, em que eu posso garantir isso para vocês, que eu tenho fontes que me garantem isso, hein? Após a saída do Gabigol, Felipe Luiz disse assumiu a nova diretoria e disse: olha, perdemos um jogador que era uma referência para a equipe. Mesmo mal, fez 2 gols que deram título ao Flamengo da Copa do Brasil. Mal, se arrastando. Precisamos de um outro jogador que tenha as mesmas características, de atacar o espaço, marcar a saída de bola, principalmente mobilidade, atacar o espaço, que é o que o modelo de jogo do Felipe Luiz pede. E ele colocou 2 nomes na lista: Yuri Alberto, do Corinthians, e o Roger Guedes, que joga lá no Catar. Os 2 nomes foram vetados de forma veemente pelo José Boto, que disse que treinador que trabalha com ele não tem direito a indicar nomes. Que treinador, ele indica a característica que ele quer que se encaixe no modelo de jogo dele. Que nomes quem contrata é a diretoria. Vocês podem ver que toda a coletiva, quando o Felipe Luiz é perguntado, ele ironiza. Ele fala exatamente isso. Não sou eu que contrato. Eu indico através do modelo de jogo, das características do jogador que eu quero. Quem escolhe os nomes e quem contrata é o José Boto. Porque ele ficou muito chateado na época em que ele não foi ouvido. Esse cidadão tem que sair do Flamengo de imediato. E eu vou pedir a você para colocar em cheio aí nos comentários. Todo mundo, cara, todo mundo. Você é Flamengo. Não é possível que você esteja satisfeito com o momento que a gente está vivendo. É fora José Boto. Foi ele que organizou esse planejamento pífio do Flamengo, se apresentando dia 14 de janeiro, quando clubes que terminaram depois, como Vasco e Corinthians, se apresentaram dia 2. E vão dar férias no meio do ano, já que teremos 50 dias de paralisação para a Copa do Mundo. 30 para a Copa e 20 de preparação. Essa preparação pífia que está fazendo com que o Flamengo se arraste em campo. E quem fez foi ele. Porque o Felipe Luiz nem renovado ainda tinha o seu contrato. Então, gente, esse cara tem que sair do Flamengo. Fora José Boto. Por favor, ajudem no engajamento desse vídeo, porque mais pessoas têm que ajudar, tem que ter campanha, esse cara tem que ir embora. Assim como a diretoria a torcida do Flamengo já decidiu. Felipe Luiz está demitido pela torcida. A torcida não quer mais Felipe Luiz no comando técnico do Flamengo. A gota d'água foi a declaração dada por ele no jogo em que o Flamengo foi ridículo, simplesmente uma atuação medonha contra o fraquíssimo Lanús. E ele disse 2 coisas. Uma, que o Flamengo não tinha obrigação de ser campeão, e o Flamengo sempre tem a obrigação de ser campeão. E a outra, ele disse que o Flamengo jogou uma grande partida, encheu a boca para falar isso. Não sou eu que estou dizendo, ele falou mesmo. Olha aí, ó, vou mostrar para vocês. Não, mas eu, sinceramente, acho que fizemos um grande jogo, na minha visão. Cometemos um erro. Grande jogo. Que nos custou um gol, mas o time jogou o tempo todo dentro do campo do adversário. O adversário praticamente não passou o meio campo.
E foi assim, com uma vitória até o último minuto, faltando 2 minutos para acabar a prorrogação. E aí eles fizeram um gol de escanteio, faltando 2 minutos para acabar, no 118, se eu não me engano, e fizeram o gol já quando o nosso time já estava todo exposto. Gente, é sério isso? O cara falar que o Flamengo fez um grande jogo, o Flamengo fez uma grande partida, isso é inacreditável, cara. Inaceitável. Não podemos aceitar um negócio desse. E olha que eu tive uma paciência com o Filipe Luiz absurda. Aliás, acho ainda que o Flamengo precisa contratar um grande técnico, porque ele é um bom técnico. Precisa contratar alguém melhor que ele. Agora, ele perdeu completamente o meu respeito. O meu respeito, não, vou sempre respeitá-lo como ser humano, como ex-ídolo, atleta do Flamengo, conquistou muita coisa, mas ele perdeu o meu apoio. Ele não pode falar isso, cara. Ele acha que nós somos otários? 60 e poucas mil pessoas no Maracanã debaixo de temporal o tempo inteiro, cantando. Tem uma imagem de um garotinho na hora da prorrogação, que o garotinho ficava assim, pedindo a Deus, pedindo aos céus ajuda para o Flamengo botar uma bola na rede. O Flamengo jogou 210 minutos contra o Lanús e só fez gol de pênalti, cara. 210 minutos. E olha, o goleiro do Lanús não fez defesa nenhuma. Se você chegar e falar, olha, teve 2 chances do Carrascal no início do jogo, olha a chance. Não foi chance criada pelo Flamengo. Foi bate e rebate na área, o zagueiro foi chutar, chutou, bateu no outro zagueiro, sobrou pro Carrascal. O Flamengo não criou nada. O Flamengo virou o time do chuveirinho. Tem até patrocinadores agora querendo patrocinar o Flamengo, Lorenzetti e outras, porque o Flamengo virou o time do chuveirinho e não consegue ganhar uma bola no alto, na defesa adversária. Já quando a bola é levantada e alçada na defesa do Flamengo, é uma peneira. Então vamos esperar o quê? O Flamengo ser esculachado pelo Fluminense na final do Carioca? Porque o Flamengo está definhando fisicamente. Ao contrário do Fluminense, que está trabalhando desde o dia 2 de janeiro, Vasco, Fluminense, Corinthians, Palmeiras, todo mundo, jogando um futebol de alto nível, de alta intensidade. Vamos esperar o quê? Manter esse dirigente boçal, fraco, enganador no comando técnico e manter o Filipe Luiz, que está nesse momento completamente perdido e que ele acabou sendo responsável por uma divisão no elenco. A divisão é clara e eu falo com total credibilidade, porque sei e já me foi comentado as divergências que existem hoje no elenco do Flamengo, completamente dividido. Jogadores ao lado do Filipe Luiz e vários contra. O Danilo não entende o porquê que é reserva do Léo Ortiz, sendo que o Léo Ortiz começou o ano de maneira terrível. E não saía do time, saiu nesse jogo, pela primeira vez. Aí você pega as declarações, saiu no jornal hoje. Vou mostrar para vocês, olha isso aqui, cara. Inacreditável. Jornal Extra do dia de hoje mostrou as contradições das declarações dos jogadores do Flamengo e do técnico Filipe Luiz. Olha só. Só na primeira página do jornal, na capa. Filipe Luiz diz: acho que fizemos um grande jogo. Na mesma entrevista, né, no mesmo dia após o jogo, Cebolinha diz: creio que seja a minha última temporada. Porra, o cara foi jogado para lateral direita, cara. Isso é sacanagem. Na hora de um jogo decisivo, bota Samuel Lino, que não faz nada. Samuel Lino, se botar a barata para marcar ele perde a bola para a barata, se enrola com a barata. Danilo disse que cada um assuma com a sua responsabilidade. Está tudo uma M. E Arrascaeta diz: não somos o Flamengo que a gente quer. Não estamos jogando nada.
Está na primeira página do Jornal Extra de hoje. É só o Felipe Luiz que diz que fizemos um grande jogo. Então ele está completamente fora da realidade. E a torcida decidiu. A gota d'água hoje também. Membros de torcidas organizadas do Flamengo foram lá e foram impedidos de conversar com ele, com o diretor técnico José Botto e com o grupo de jogadores. Não aceitaram que eles entrassem. A decisão dos membros das organizadas não vão aceitar? Então a gente vai voltar aqui toda semana e vamos caçar cada um deles nos restaurantes que a gente sabe. Se eu quiser encontrar agora um jogador X, Y, Z, ou dirigente A, B, ou treinador A, B, C, tu vai encontrar, tu sabe os restaurantes que os caras frequentam. E os caras vão encontrar e vão cobrar em restaurante, na frente de família, aí que não é o ideal. Teria que ser lá no Ninho, conversar, abrir lá. Os caras foram fazer um protesto pacífico, mas preferem bater de frente com a torcida. Não é um bom caminho. A gente já viu esse ano o Flamengo jogando bulhufas e o Samuel Lino dizendo que a torcida do Flamengo é um absurdo, tá exagerando, e vendo outros jogadores criticando a torcida também. O Flamengo ganhou de 3-0 do Madureira, os 3 gols, os 3 jogadores que fizeram gols viraram as costas para a torcida e não foram comemorar. Tá na hora da gente se mobilizar e brigar por um Flamengo que não repita 2023. Flamengo jogadores estão de barriga cheia, cheio de títulos, se escorando nos títulos do ano passado, indo para Sapucaí, tendo treino no dia seguinte, em semana de jogo decisivo de final, saindo, um deles inclusive carregado praticamente, tropeçando nas pernas de madrugada. Como é que o rendimento do cara vai ser bom no treino no dia seguinte de manhã? Tá tudo errado. Fora José Botto, coloca aí. Porque o Felipe Luiz, a torcida do Flamengo já demitiu e é questão de tempo para a diretoria do Flamengo dar um basta e tirar o Felipe Luiz do comando técnico. E eu quero saber de você, quem você acha que deve ser o novo técnico do Flamengo? Coloca aí nos comentários. Espera o Jorge Jesus? Traz o Leonardo Jardim? Fernando Diniz? Alguns falam. Que loucura. Fernando Diniz não, né, gente? Pelo amor de Deus. Marcelo Gadiardo? Quem você quer que seja o novo técnico do Flamengo? Lembrando que o Leonardo Jardim, matéria aqui do Coluna do Fla, ganha força nos bastidores do Flamengo e hoje é o nome comentado. E segundo eles, dirigentes do Flamengo já foram atrás do Leonardo Jardim para poder fazer uma primeira sondagem. Lembrando que o Leonardo Jardim disse que voltaria a trabalhar em março. Só que tem um detalhe. Quando ele saiu do Cruzeiro, ele disse que não gostaria de trabalhar mais no futebol brasileiro, por conta do calendário e das constantes viagens, né? Que é um país continental, então são viagens longas e tal. Então, é o que ele falou. Mas, não sei, pode ser que mude de ideia. É o Flamengo, né, cara? É um clube que daria uma projeção enorme para ele. Quem você acha que tem que ser o novo técnico do Flamengo? Coloca aí nos comentários. Deixa o seu like, não esquece, galera, de agora que terminou o vídeo, deixar o like e hypar o vídeo. Gente, hypar é muito importante, porque nós estamos fazendo aqui uma série de denúncias, um pedido para uma campanha para tirarem o José Botto do Flamengo, então esse vídeo tem que viralizar. E você clicando lá em hypar, você vai ajudar muito, porque através das métricas do YouTube vai recomendar para mais e mais pessoas assistirem. Então clica lá, hypar. Aparece aí embaixo do lado dos comentários. Um grande abraço, saudações rubro-negras.